Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Sabe, basta ligar a TV hoje em dia ou abrir as redes sociais e a gente é bombardeado. Guerras estourando de um lado, pandemias, crises econômicas globais. Com tanto caos ao nosso redor, é praticamente impossível não se deparar com aquela perguntinha incômoda. O apocalipse está acontecendo neste exato momento? Pois bem, esse é o nosso tema de hoje e o objetivo deste vídeo para o YouTube, com o título de Apocalipse Acontecendo, é justamente desvendar essa questão de um jeito super claro e direto ao ponto. E vamos ser justos, essa é uma dúvida muito válida. Afinal, será que as manchetes de hoje estão cumprindo profecias milenares? Sempre que as notícias ficam um pouco mais sombrias, existe aquela nossa tendência natural de tentar ligar os pontos, né? Tentar conectar a crise do momento com as famosas pragas bíblicas. É muito compreensível que essa ansiedade toda exista. Mas, pera lá, será que essa é realmente a melhor maneira de analisar a situação? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. O que nos leva ao nosso primeiro ponto. O fim está mesmo próximo? Porque, vamos ser sinceros, o caos do mundo moderno frequentemente dá essa sensação de que estamos vivendo literalmente nos últimos dias da Terra. É uma aflição incrivelmente comum na nossa cultura, sabe? A gente tem essa mania de pegar um jornal de um lado e o livro do Apocalipse do outro, tentando fazer um cara-crachá entre guerras ou eventos políticos e capítulos super específicos de textos antigos. Só que existe uma falha estrutural gigante nessa abordagem. O texto do Apocalipse frequentemente é mal interpretado porque ele não foi escrito como um roteiro cronológico, passo a passo, para o século XXI. Tentar ler esse material de forma linear, como se fosse um mapa literal para o nosso futuro imediato, é um erro enorme que só serve para gerar um medo desnecessário na gente. A gente precisa virar a chave e mudar de perspectiva. E é aí que entra a nossa segunda etapa da análise. Focar em símbolos em vez de jornais. Bom, se a gente não deve usar os jornais de hoje de manhã para interpretar esses textos, o que a gente faz? É aqui que a gente traz para a mesa uma obra teológica fantástica de um autor chamado William Hendrickson, um livro conhecido como Mais que Vencedores. Essa estrutura que o Hendrickson criou é literalmente a chave que precisamos para desmistificar todo esse imaginário e trazer clareza para a leitura. A grande sacada do Hendrickson é bater de frente com a abordagem popular. De um lado, você tem aquela visão linear e super literal que tenta adivinhar datas e apontar o dedo para os governantes atuais. Do outro lado, a gente tem a visão simbólica dele. Para ele, o texto é cheio de temas que se repetem, uma poesia riquíssima. Não é uma linha do tempo rígida de catástrofes, mas sim uma descrição atemporal das batalhas espirituais. Isso nos apresenta o conceito de poesia teológica. E o que isso significa na prática? Significa que as palavras daquele livro foram desenhadas para transmitir verdades celestiais através de imagens fortes, altamente simbólicas. Elas ilustram o grande embate do bem contra o mal. Ou seja, elas não estão ali para rastrear microchips, códigos de barra ou império político da vez. A linguagem é, por excelência, figurativa. Com essa lente ajustada, vamos entender como isso funciona na prática, olhando para os ciclos da história. A ideia verdadeiramente revolucionária aqui é o que chamamos de paralelismo progressivo. O Hendrickson defende que a obra não caminha em uma linha reta do capítulo 1 até o fim, como um romance normal. Na verdade, ela contém várias seções paralelas que descrevem exatamente a mesma era. Pensem nisso como um monte de câmeras de segurança gravando o mesmo evento no estádio, mas cada uma posicionada em um ângulo totalmente diferente para focar em detalhes distintos. É a mesma história, contada de novo, com outro foco. Então, se a gente imaginar toda a grande era cristã, desde lá do século I, passando pela Idade Média, a nossa era moderna atual, até chegar ao fim dos tempos, as coisas começam a fazer todo o sentido do mundo. As diferentes visões que o texto apresenta, sejam selos, as trombetas ou aquelas taças, elas correm em paralelo por todo esse período longo. Não são eventos sucessivos um atrás do outro esperando uma data específica, são ciclos contínuos que descrevem toda essa nossa era histórica. E se a gente prestar bastante atenção, existe um ciclo de eventos muito claro que se repete em cada uma dessas sessões. Primeiro, sempre tem uma fase de perseguição espiritual ou dificuldade profunda. Segundo, entra o julgamento divino sobre essas forças que causam o mal. E terceiro, a jornada sempre culmina na vitória final. É um padrão constante, repetido ao longo de toda a história humana. E entender esse padrão nos leva à parte mais importante, a verdadeira mensagem. Com essa estrutura em mente, todo aquele peso e ansiedade começam a sumir, né? O próprio Hendrickson resume de um jeito perfeito quando diz que o propósito desse material antigo é confortar a igreja na luta contra o mal, assegurando a ela a vitória final. O objetivo ali nunca foi espalhar o terror, causar pânico ou fazer a gente ter medo da manhã. É exatamente o oposto, é trazer um alívio profundo.
É uma garantia de que, no fim das contas, o bem triunfa. Essa é uma verdade que muda o jogo. A vitória final já foi garantida. Não é uma esperança vaga num futuro distante, muito menos um cenário de filme de ação pós-apocalíptico de Hollywood. É uma realidade presente. E segundo a visão de Henderson, as pessoas já são mais que vencedoras. Não importa o quão caótico o mundo ou as manchetes do dia pareçam estar. Agora, como a gente aplica tudo isso ao nosso dia a dia? Vamos falar sobre o Apocalipse hoje. Resumindo a ópera, as grandes lições para a gente são bem libertadoras. Primeiro, não precisamos ter medo do noticiário diário, nem tentar encaixar o Jornal da Noite nas profecias. A chave é entender o simbolismo profundo dessas mensagens, reconhecer que a história sempre se moveu através desses ciclos de conflito e, o mais importante, simplesmente descansar, sabendo dessa vitória espiritual final. O Apocalipse retrata uma batalha que já tem um vencedor, bem longe daquele pânico popular que a gente está tão acostumado a ver. E aí, fez sentido para vocês? Se essa explicação ajudou a clarear as ideias, por favor, se inscrevam no canal e curtam muito este vídeo. É exatamente por isso que a gente criou este vídeo aqui para o YouTube. Sobre esse tema do Apocalipse acontecendo, a nossa missão é pegar assuntos difíceis, ir direto nas fontes e trazer informação de qualidade sem aquele sensacionalismo barato para ajudar a gente a refletir. Para encerrar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma provocação bem forte para a gente pensar. Se a gente passar a ver a história não como um declínio rumo ao abismo, mas como um ciclo que aponta para uma vitória espiritual certa, como isso muda o jeito que vocês vão ler as manchetes de amanhã de manhã? É uma mudança de perspectiva poderosa que, no mínimo, substitui o medo pela esperança. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima!